O Flamengo era realmente o principal até essa contratação. Já o Mina ainda não está tão definido em relação ao seu futuro. Primeiro, por quê? Ele vai ter interesse de voltar para o Brasil? Segundo, ele tem, por exemplo, vamos colocar, né, essa rescisão de contrato com o Cagliari, que a questão é o seguinte, o acordo dele com o time italiano se ele for para uma equipe em agosto, o clube vai ter que pagar 10 milhões, mas a partir do início de setembro, que a janela no Brasil vai estar aberta, ele chegaria de graça. Então, o Vasco, o Grêmio, o Cruzeiro, o Internacional e o Botafogo, que foram os times que especularam no Mina, podem ainda contratá-lo livre nessa janela, mas seria um salário para o zagueiro de mais de R$1 milhão por mês, né? Então seria um valor bem salgado. Não acho que o Cruzeiro precisa, sinceramente, de zagueiro, não. Eu já gosto muito do Zé Ivaldo, do João Marcelo. Eu acho que o Mina, na sua melhor fase, é melhor do que os dois. Mas assim, até no banco já tem boas opções. Tem o Jonathan Jesus, tem, por exemplo, o Vidalba, que tem vivido uma fase muito boa. Então eu acho que seria, não um desperdício, né? Mas eu acho que se o Cruzeiro focasse esse 1 milhão, por exemplo, para contratar um lateral direito reserva e um ponta direita reserva, dependendo até um meia também, né? 350 mil, 325 mil, né, de salário para cada um, eu acho que até ficaria mais interessante. Lembrando que ele foi vendido para o Barcelona por 12 milhões de euros, naquela época que o próprio Matos, né, era o responsável dele lá no Palmeiras, tanto para vinda quanto para venda, então eles já desenvolveram uma amizade por lá. No Barcelona nem foi muito bem assim, foi emprestado 1 ano e meio para o Everton, que foi bem, e aí o Everton pagou 30 milhões de euros, cara, porque ele vinha de uma fase boa, né, no Everton como titular, e aí pagou esses 150 milhões de reais hoje. Mas lembrando que até na época, igual foi vendido por 12 milhões, isso aqui dá quase 70 milhões de reais hoje, né? Mas aqui, ó, o Mina, quer ver? Mina vendido Barcelona. Vocês vão ver que não era um valor tão alto, justamente porque o euro era bem menor, né? Então 12 milhões de euros naquela época que valia, vamos lá, 48 milhões de reais, né? Já era alto também o euro, né? Nunca foi baixo. Mas assim, foi um valor excelente e desde então o Matos desenvolveu uma amizade. Ele até falou no duelo contra o Atlético Paranaense que poderia sim retomar as conversas, mas somente se tivesse a oportunidade de mercado para o Cruzeiro e dentro da realidade financeira, que eu acho que nesse parâmetro aqui de 1 milhão, eu acho que o Cruzeiro poderia ter muitas outras melhores opções. E eu quero que você deixe aqui embaixo, você concorda comigo, discorda, que eu tô curioso para saber. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre um zagueiro que esteve muito próximo de vir para o Cruzeiro e não veio. E isso tem tempo, tá, gente? Foi lá em 2021 para 2022, que é o David Ricardo, zagueiro do Ceará. Meu amigo aqui, o Jean Lucas, estava comigo nessa última semana, ele que é torcedor do Ceará, e eu estava comentando, né, sobre ele. Porque é o seguinte, a zaga do Ceará, na minha opinião, são dois jogadores que daqui a uns anos vamos olhar e falar, rapaz, que zaga boa, né? Que era o Jonathan Jesus, que o Cruzeiro comprou, e o David Ricardo. O Jonathan é mais jovem, né? Então ele tem um valor maior. Porém, o David aqui, se for para sair, com certeza vai ser mais do que 10, 15 milhões. Nessa temporada, 30 partidas, 3 gols. Ano passado, com 47 jogos e 3 gols marcados. E ele foi especulado nessa época aqui, ó. Depois de boas atuações pelo Fluminense do Piauí, 8 partidas e 1 gol em 2021. E em 2022, 2 jogos e nenhum gol marcado. Ele esteve até próximo de vir para o Cruzeiro. Eu lembro que eu já tinha um canal, né, aqui no YouTube, 2 anos e meio atrás, e aí eu até falei, né, que já estava tudo certo, acertado com o Cruzeiro, no destaque do Fluminense, e ele não chegou mesmo, tá? Então o Ceará pagou aí um pouco mais de 70 mil euros, né, para ter o empréstimo, que é um valor baixo, 500 mil reais, por exemplo, e aí depois comprou em definitivo com o Fluminense do Piauí, tendo um percentual bem relevante, né, de uma venda futura. Lembrando que não foi o primeiro jogador do Fluminense que o Cruzeiro demonstrou interesse. Já teve outro também chegando para a base, mas eu achei interessante, que eu lembrei do nada, né, desse atleta aqui no Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo e até sobre o Jonathan Jesus, né, se você vê quando que ele vai fazer essa sua estreia, porque eu acho que pode ser sim uma baita opção para o Cruzeiro, né, e vinha formando a dupla de zaga lá no Ceará, tá aqui, ó, o Jonathan, que foi vendido por 8 milhões, 20 anos de idade. Não foi um valor tão alto, né, pro Ceará, mas um investimento bacana. Acho que se tiver mantido também um percentual, pode ser uma boa. O último jogo dele, dia 10 de junho, né, e ficou no banco aqui. Juventude, Botafogo, Fluminense. Se quiser apostar aqui nesses próximos jogos do Cruzeiro, tá aqui a cotação para essa partida contra o Atlético Goianiense. Vitória do Cruzeiro pagando 1,58 a cada real apostado. Boa cotação, que é R$60. Já apostei para voltar 94 para você começar bem simples. O link está aqui embaixo. Seja nesse jogo, né, contra o Atlético Goianiense, depois a gente vai ter contra o São Paulo, contra o Libertad na Sul-Americana. E já aproveita aqui, porque está com bônus de 100% nesse mês de agosto até o dia 5, né, de setembro. Você tem um bônus especial. Então,
se inscreve aqui por esse meu link, depositou R$ 100, vai ter 200, depositou 50, vai ter 100 para você utilizar. Então o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição. E na última semana, né? Então assim, nunca tinha feito nenhum gol como profissional, aqui na Ferroviária, um gol só, né? Mas assim, é raro você ver um goleiro batendo pênalti. Pelo que eu vi ali no primeiro gol do Ceará, ele parece que errou, a torcida ficou brava com ele. E aí ele marcou 2 gols de pênalti, né? Que foi marcado a favor do Goiás e boas cobranças. Então muita gente até voltou o nome à tona. Não acho que o Cruzeiro hoje precisa de um goleiro, acho que o Cássio está muito bem servido, né? Ainda mais que o Cássio está na sua melhor versão, né? Tanto fisicamente, tem pegado muito e ainda o nome, o peso do Cássio faz muita diferença. Mas o Tadeu também acho um bom goleiro, não acho que ele vai sair do Goiás tão cedo, até porque já teve proposta de vários outros clubes e nem ele nem o Goiás tem interesse de desfazer, né, desse acordo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você viu também nessa história do goleiro marcando 2 gols e se seria uma boa para o Cruzeiro, se o Cruzeiro não tivesse o Cássio, que foi muito especulado, né? Quando não teve aquela confirmação de que o Cruzeiro iria buscar um novo goleiro, tava o Anderson, tinha também a saída do Rafael Cabral, muita gente falou do Tadeu, mas não teve nada, tá? Não teve proposta, não teve conversa, foi apenas uma especulação, até porque o valor pedido pelo Goiás era muito alto, né? 13, 14 milhões de reais para ter essa liberação, pagou R$1,5 milhão lá em 2019 junto à Ferroviária. E para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre ele, né? Sobre o Dedé, que falou desse último compromisso contra o Boca Juniors. Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu tô curioso para saber. E vamos falar agora também, valeu aí o portal Crias da Toca, sobre esse reforço chegando, né? De um jogador que vem lá do futebol dos Emirados Árabes. Como assim, né? Então aqui, ó, o Crias da Toca fala, ó, o lateral esquerdo Felipe Mendes é o novo reforço da equipe sub-17 do Cruzeiro, jogador nascido em 2008, né? Então 17 anos, chega aí do Al-Ain, dos Emirados Árabes, 16 anos, melhor dizendo, e tem passagens pelo Fluminense e Madureira, sendo capitão, né, pelo Madureira aqui, ó, igual está na foto, na última passagem dele. Então, Felipe Meirelles, lateral então chegando para o time do Cruzeiro, interessante, lateral esquerdo, é raro, né, você vê ali bons jogadores surgindo, quem sabe um novo Kaique aí pelo Cruzeiro. Até tentei pesquisar aqui se eu achava algumas informações a mais dele e tudo mais, só que não achei, viu, sinceramente. Eu só vi essa informação aqui do portal Crias da Toca, que é, né, o maior portal aí de notícias do Cruzeiro, mas não achei nada sobre os números dele, né, no Madureira e tudo mais, e nem nessa equipe lá da Arábia Saudita. Eu não sei se ele tem dupla nacionalidade, se ele tem, aqui ó, pesquisa o nome dele, só aparece o Felipe Melo, né. Eu não sei se ele tem dupla nacionalidade, porque ele já joga, né, nos Emirados com 17, 16 anos, então é interessante ver isso, até porque é raro, né, você vê, às vezes é porque ele tem dupla nacionalidade, ou o pai dele mora por lá, não sei, mas aqui ó, Cruzeiro fecha com o lateral esquerdo, ex-Fluminense também, valeu o portal do Cruzeirense, que falou, né, da chegada do Meirelles, que estava também lá nessa equipe aqui, dos Emirados, que é muito grande esse time lá, nossa, tem muito torcedor, tem um investimento altíssimo também, um dos mais tradicionais lá dos Emirados. E aí, o que você tem a dizer sobre essa contratação? Interessante, não é? É interessante ver também um atleta tão jovem, né, que já está na Arábia. Eu acho que isso aqui é uma tendência para os próximos anos. Não vou ficar nada surpreso se isso acontecer. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Inclusive, eu já trouxe também outro vídeo aqui de outros jogadores da base, né, que chegaram recentemente no Cruzeiro. Teve várias contratações, mesmo agora, nessa reta final do ano, na maioria das competições de base também. Vou deixar o link aqui de outros vídeos relacionados para vocês. O link da Esportiva, porque vai trabalhar então com o Fernando Seabra. Já trabalhou com o Alexandre Matos, tanto no Palmeiras, quanto por último no Atlético Paranaense. E foi um pedido, né, no caso do Alexandre Matos. Tá aqui, ó, então, ele que já atuou, né, como treinador, vou mostrar aqui para vocês que ele acompanhou a partida do Cruzeiro pela tribuna, junto de outros membros, né, da comissão, nesse empate diante do Atlético. Chegou a treinar o time principal do Atlético no ano passado, no Brasileirão. Não foi tão bem assim não, viu, sinceramente. Tá aqui, ó, um aproveitamento de 46% dos pontos, 33 partidas, 11 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Vale lembrar também que em março desse ano ele foi demitido do Atlético Paranaense, então ficou disponível no mercado. E eu acho uma boa opção, né? Para treinador, eu acho que ele estava muito jovem ainda, com pouca experiência. Não é à toa que fez uma campanha bem mais ou menos com um bom time do Atlético Paranaense no ano passado. Porém, estando livre no mercado, podendo trabalhar como um auxiliar do Seabra, que são dois, geração nova de técnicos que tem um potencial absurdo, acho que pode acabar sendo uma boa alternativa e também, né, já é conhecido do Alexandre Matos. Então, notícia bem interessante, profissional muito bacana mesmo, que acabou se queimando no Atlético Paranaense muito mais
por conta de que ele quis, né, assumir essa nova função como técnico, porque quando ele estava anteriormente como coordenador, era um dos mais visados, né, do futebol brasileiro, e muitos clubes, né, tinham interesse de contratá-lo. Mas agora, chegando essa nova versão dele para o Cruzeiro, acho que vai ser melhor ainda, né, com essa experiência no profissional. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que ele trabalhou, né, junto com o Zé Ivaldo no Brasileirão, onde nesse período o Zé Ivaldo foi titular na grande maioria dos jogos. Vou deixar aqui para vocês também o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1. Tem também outro. Bom, quero que saída do jogador, onde outros 2 clubes interessados no atleta procuraram seus representantes. O empresário dele não deixou claro qual eram esses clubes, porém deixou bem claro que o Vidalba está bem, né? Está feliz aqui no Cruzeiro. Que se fosse, por exemplo, uma procura há 2 meses atrás, até que faria sentido, porque ele não vinha jogando com frequência, mas não é o que tem acontecido, tá? Então o Vidalba chegou no início da temporada, ainda era a gestão do Ronaldo, e até o Samuel Venâncio trouxe as informações de que o Cruzeiro vai trabalhar, né, para comprar o atleta em definitivo. E vai lembrar, tudo isso já está acertado, né, entre as partes, que o Cruzeiro já pagou, né, R$1 milhão por empréstimo do jogador, e para comprá-lo, aqui o Bola VIP fala que é 2 milhões, mas não é um pouco mais do que isso, seria algo hoje perto da casa do